Às 17 horas e 16 minutos, acionamos a Gabriele Tricânico, direto da Itália, que traz agora os seus comentários, a sua análise política, fechando aí este dia de quarta-feira, né? Hoje, dia 4 de fevereiro. Na tela do DN2, Gabi Tricânico, boa noite aí na Itália, boa tarde no Brasil, seja bem-vinda, Gabi. Boa noite, Gil. Boa noite a quem nos acompanha. Boa noite a todos vocês. Boa tarde, né? Da maneira que vocês quiserem aqui. 21h17. No Brasil, 17h17. Eu trago as informações da política no nosso estado de São Paulo, que estão, como eu digo, né, sempre borbulhando. Na última semana, o presidente estadual do Partido Republicanos, Roberto Carneiro, como todo mundo já soube, nós trouxemos aqui em primeira mão, assumiu a Secretaria da Casa Civil. Secretaria essa que era ocupada por Arthur Lima, amigo do governador Tarcísio, mas que, pelo visto, não deu muito certo, né? Foi trocado aí nos 45 do segundo tempo. Arthur deixou a secretaria, assumiu a pasta da Justiça, num novo projeto, numa nova roupagem para o governador Tarcísio, que também mandou um recado para toda a classe política, né, Gil? Olha, sou do Republicanos e não vou para o PL. Se Tarcísio tinha dado a palavra para Valdemar Costa Neto, ou se tinha a possibilidade de ir ao PL, seria se fosse candidato à presidência da República. Esse movimento no xadrez eleitoral, de acordo com as minhas apurações, que eu faço diariamente, acordo no celular e durmo no celular, só deixou muito claro que, olha, Tarcísio não deixará o Partido Republicanos. E que o Republicanos agora sim, de fato, está com o pé dentro, aliás, os dois pés dentro do governo do estado de São Paulo. A chegada do Roberto Carneiro já demonstra, né, como serão tratadas as alianças, né, para essa reeleição de Tarcísio. A primeira delas foi uma reunião com o presidente do Partido Progressista, Maurício Neves. Eu quero que vocês coloquem a foto aí na tela. Maurício Neves é presidente estadual do Partido Progressista, assim como Roberto Carneiro. Os dois têm muita proximidade, é um partido que fazem muitas alianças, essas que possivelmente, essa foto mesmo, serão estendidas para o governo do estado. Qual é a pauta principal? Aqui eu venho batendo na tecla há pelo menos uns 6 meses aqui na Guardiã da Notícia. Municipalismo, apoio aos prefeitos, apoio às prefeituras. Conversei por telefone no final de semana com o presidente Maurício Neves, deputado federal. Ele havia me falado um pouquinho sobre como tinha sido essa reunião com o Roberto Carneiro e foi chancelado hoje. Eu também falei com o Roberto Carneiro. E ele disse que sim, que essas pautas municipalistas que estão sendo tanto cobradas pela classe política, de fato serão atendidas. Agora eu pergunto para você, Gil, que está aí nos acompanhando, está ancorando o DN segunda edição. Será que ainda dá tempo com os prefeitos? Com a população, a gente já sabe que sim, a população não liga se é municipalista ou não. A aprovação do governador Tarcísio, ela não começou a despencar. Pode ser uma cidade, hora a outra, por conta da falta d'água ou pela falta da manutenção da Sabesp, mas essa pauta municipalista é uma pauta política. Eu queria a sua opinião, Gil. Gabi, o Maurício Neves, ele fez o ano passado esse trabalho, essa lição de casa junto aos prefeitos, né? Ele viajou muito pelo interior de São Paulo, visitou todas as prefeituras e a gente sabia que depois da decisão do Tarcísio, esse tabuleiro ficaria um pouco mais claro, né? A imagem do governador ficou desgastada no começo quando ele fechou a torneira com relação às emendas, mas depois, todo mundo ficava naquela, o que ele vai ser? Ele vai ser presidente? Ele volta a ser governador? E agora, com a possibilidade dele se tornar governador novamente, é óbvio que os prefeitos, também eles não são bobos, né, Gabi? Você sabe melhor do que eu. Eles não vão rachar, eles não vão brigar, eles vão tentar achar o meio termo para continuar. Claro que a popularidade caiu, mas ela caiu no momento certo. O Tarcísio soube usar essa moeda, porque ela não pode cair muito próximo da eleição. Quando ela caiu, estava longe ainda, que foi o ano passado. Agora não, as coisas começam a retomar. As prefeituras começam a se organizar, os deputados começaram a soltar emendas para as prefeituras que se reorganizaram. Não está certo ainda, mas elas estão começando a se equilibrar. Mas quem fez a lição de casa certinho foi o Maurício Neves, visitando todas essas prefeituras no interior de São Paulo. E eu vi em várias cidades ele acompanhando os prefeitos, escutando,
tentando levantar quais seriam as dificuldades para o exercício de 26 que nós estamos agora. Enfim, é um cenário que depois da decisão do Tarcísio, esse tabuleiro a gente começa a ver agora as jogadas até chegar no checkmate, né? Pois é, Gil. Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido muito com essas apurações e com os meus 20 anos de cobertura política. Quem apanha não esquece. E quem bate acaba esquecendo. Então, vamos acompanhar as próximas cenas, né, dos capítulos da política no estado de São Paulo, mesmo porque ainda não está definido se Simone Tebet será candidata ao Senado, junto com a Marina Silva, numa chapa aí das duas, né, candidatas, ou se será candidata ao governo do estado de São Paulo. E digo mais, após a oposição gritar que Tarcísio era forasteiro, um carioca, né, no governo do estado de São Paulo, teremos Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, candidata ao governo. Então, o pau que dá em Chico bate em Francisco. Para fechar essa questão do governo do estado de São Paulo, eu queria falar sobre Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Aliás, ele esteve aí em todos os últimos noticiários, Globo News, Record, Band, né, na grande mídia. Gilberto Kassab está, sim, se posicionando para ser vice do governador Tarcísio, ora com o pé numa canoa do presidente Lula, ora com o pé numa canoa de Flávio Bolsonaro. Essa articulação, essa costura que o Kassab está fazendo e levantando aí aplausos de toda a classe política, não é para qualquer um. Mas tentei fazer a minha apuração. Não tive resposta, não estou no Brasil, então não consigo, né, tá em loco para poder colocar ali na parede, a faca no pescoço, e pelo celular não me responderam. Como ficará Felício Ramute, vice-presidente, vice-governador do estado de São Paulo, do governador Tarcísio? Ele deixará, sim, o seu cargo para o seu presidente do partido? Felício esteve conosco diversas vezes aí na Guardiã, um político muito diplomático, um político que veste a camisa, que estava ao lado do governador Tarcísio e que várias vezes disse que não seria candidato a deputado se não fosse repetir a dobrada chapa Tarcísio-Felício. Todo mundo sabe que a vontade do Gilberto Kassab é de ser governador do estado de São Paulo. Como é que ele está manipulando esse jogo? Como que ele está jogando essas cartas? Essa é a grande pergunta. E aí eu vou além, Gil, nessa análise. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal, que está chancelando o Flávio Bolsonaro até o fim, disse que não vai abrir mão da vice para André do Prado, presidente da Alesp, e que é o favorito de Tarcísio. Como é que eles vão movimentar esse xadrez? André, por outro lado, está fazendo a lição de casa. Está andando ao lado do governador, visitando os prefeitos, conseguindo remanejar os recursos, principalmente para a sua maior base eleitoral, que é o Vale do Paraíba e o Alto do Tietê. Pois é, Alto Tietê, que a gente tem a nossa gloriosa Mogi das Cruzes, mas a pequena Guararema. Guararema essa que é de onde André do Prado saiu, junto com Márcio Alvino, que é deputado federal e vice-presidente nacional. O PL não tá para brincadeira. Eles estão de olho nessa vice do governador Tarcísio e, quiçá, se dá uma reviravolta nesse cenário todo e Tarcísio vá à presidência da República, por que não André do Prado candidato ao governo do estado de São Paulo? Ainda temos alguns dias para esse cenário se acomodar, para essas peças darem as suas cartadas finais. Kassab, por um lado, está tentando se colocar no jogo. Ele vai definir a eleição presidencial. É o PSD que vai dar as cartadas. Mas também não quer perder o estado de São Paulo. Mas, por outro lado, tem o Valdemar ali com seus meninos, né? Com o Márcio Alvino e o André do Prado. Então a gente vai aguardar. Vamos mudar de estado, Gil? Vamos falar de outro estado e depois a gente volta para o regional? Lá, você que manda. Só para dar uma fechadinha, eu sempre faço esse desenho que você fica articulando aí e eu sempre chego numa conclusão, né, Gabi? Olha só, você falou do vice-governador Ramute. Pois é, o ano passado, sabe quem visitou as cidades do interior? Ele, no lugar do governador.
Ele esteve nas cidades e continua com uma campanha muito forte nas redes sociais, fazendo várias entregas em nome do governo do estado. O Valdemar, claro, sempre articulando, e o André do Prado é do interior. Portanto, ele está sempre nos consórcios, articulando com os outros prefeitos. Quando você disse que quem apanha não esquece, você tem razão. Sabe por quê? Porque eles só estão esperando quem vai lá para tentar bater em quem bateu neles. É isso que eles estão esperando. É esse desenho no tabuleiro que você falou. Fechado, Gabi. Governo do estado fecha por aqui. Vira a página. Qual é o próximo? Vamos falar do estado da Bahia, porque tá uma confusão, né? De PSD, com o União Brasil, ACM Neto, com o Jerônimo, com o senador Otto Alencar. Vamos começar pelo ACM Neto. Por quê? Foi cogitado, foi veiculado também na grande mídia, que o nome do ex-prefeito de Salvador, aliás, um dos mais aclamados, ACM, ó, tá ele aí na tela, é que ele poderia ser o vice na chapa de Flávio Bolsonaro. E olha, olhando de fora, não seria uma má escolha. A ACM é jovem, foi um bom prefeito, é do Nordeste e querido na Bahia. Mas será que o ACM estaria disposto a abandonar praticamente uma eleição na qual será páreo a páreo com o Jerônimo do PT? Pois é, ele falou com a imprensa nessa semana, a gente tem um áudio, é o que a gente veicula agora, e ele dizendo que não, que ele está candidatíssimo ao governo do estado da Bahia. A 10, a chance de eu ser candidato a vice-presidente é 0. Não tem nenhuma chance. Meu projeto é disputar o governo do estado da Bahia. Eu quero dizer que não é porque do senador Flávio Bolsonaro, ou de Caiado, ou de Ratinho, de ninguém, tá? Não tem chance de eu ser candidato a vice-presidente. Acho, inclusive, que eu contribuo muito mais com esse projeto de mudança para o Brasil, aqui na Bahia, lutando no chão da fábrica, correndo esse estado todo, trabalhando para que essa consciência de que é preciso um novo momento, ela se espalhe entre os baianos. Então, claro que acima de tudo é a vontade de Deus. Nesse momento a gente fala de uma pré-candidatura. As candidaturas só serão confirmadas na convenção, portanto daqui a alguns meses. Mas a minha vontade, a minha disposição e a minha energia está toda voltada para disputar o governo do nosso estado. Tá aí. ACM Neto do União Brasil. Foi sim cogitado o nome de ACM, mas o ACM não vai deixar a eleição do governo da Bahia, que praticamente está ali no colo dele, numa disputa com o governador Jerônimo, ali com o Partido dos Trabalhadores. Teve a confusão lá do coronel que saiu, do que quer ser candidato ao Senado, lá com o Otto. Tá um imbróglio. Aí, olha só o que eu fui apurar. Né, acompanhando as informações, fala com uma fonte, com outra, que a ACM estaria com o Kassab na cidade de São Paulo. Aí a gente vê um vídeo do senador Otto Alencar, que se você entrar agora na rede social do senador Otto, tá lá ele com um monte de prefeito, dizendo, olha, estamos apoiando o governador Jerônimo, estamos com o PT, com o presidente Lula, o PSD na Bahia, presidente Lula, reeleição do PT, tá essa salada mista, né? Porque em São Paulo vai estar com o Flávio Bolsonaro e com o Tarcísio, na Bahia vai estar com o PT e com o Lula. O Kassab sabe muito bem jogar esse jogo e deixar os seus caciques, ou subcaciques, eu diria, pilotar de acordo com a conveniência de movimentar esse tabuleiro e estar presente em todos os estados da federação. Vamos colocar o vídeo do senador Otto dizendo que, olha, o ACM não foi se filiar ao PSD, coisa nenhuma. O ACM não foi encontrar o Kassab, mas o vídeo ele não confirma se o ACM encontrou ou não Gilberto Kassab. E no site Bahia Notícias, uma informação que não é verídica, que não aconteceu, de que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, teve uma reunião com Gilberto Kassab na tentativa de mudar os rumos e a minha decisão e a decisão dos deputados estaduais, federais e prefeitos na reeleição do governador Jerônimo Rodrigues e na reeleição também do presidente Lula. Ontem à noite eu estive com o presidente Lula no Palácio do Planalto, ele vai para Salvador sexta-feira. O PSD continua firme na decisão que nós todos tomamos
para continuar esse trabalho, essa aliança que nós temos que tem dado certo para a Bahia. Não sairemos do nosso rumo com essas informações e que não são corretas, são fake news, que levam inclusive os jornalistas a se enganar e publicar essas coisas que não são verídicas. O próprio jornalista me ligou e eu desmenti essa possibilidade. Interessante que na mesma hora, logo depois, ligou Gilberto Kassab, dizendo que ontem conversou com o governador Jerônimo Rodrigues, reafirmando a nossa posição. Portanto, não será a conspiração, não será a mentira, até porque nada resiste ao trabalho. E trabalho ninguém esquece. É pelo trabalho que o PSD vai se firmar e vencer na eleição de 2026. E nada resiste à política, né? Na minha apuração, eu vou ler o que a minha fonte falou assim para mim. Olha, tá parecendo que o senador tá mandando um recado para o PT e que está ensaiando sair com a chapa puro sangue aqui na Bahia, que é o que tá todo mundo dizendo, né? Mas seria ótimo se fosse verdade. O Neto adoraria trazer o PSD para apoiá-lo. Ele tem um encontro em São Paulo, que foi ontem, mas Neto não foi para encontrar o Kassab. O Otto desmentiu que ele fosse aderir ao partido, mas não comentou se houve um encontro ou não. Kassab é inteligente, quer estar perto do poder. E o Neto é uma boa aposta. E como é o estilo do Kassab de conversar, se houve essa conversa, com certeza foi para fazer um pacto de não agressão nas eleições, liderar a bancada no Estado, e muita gente que votou no PT está mudando de lado. Ou seja, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, Gil. E esse caldeirão, ó, tá sendo mexido, e a Bahia que tem o molho, que tá nesse pré-carnaval, que aliás tem informações no DN primeira edição, porque parece que estão mudando lá o roteiro dos trio elétricos, mas essa é outra notícia. Então, a Bahia está fervendo o carnaval, mas o bastidor está fervendo a política, porque de carnaval o jogo começa, Gil. Pois é. Bom, vamos lá. O ACM, você sabe que ele tem um dos maiores colégios eleitorais, que é o Nordeste. E sair de vice, embora a história recente no Brasil mostre que os vices acabam assumindo, eu também acho que ele não vai sair de vice, até porque a gente não sabe como vai ser essa eleição presidencial, né? Então, agora, o Otto, ele já tinha falado anteriormente, já vem com esse discurso. Eu acho que ele não está mandando recado, não. Eu acho que ele está falando diretamente. Para bom entendedor, meia palavra basta, né, Gabi? Você que é esperta, você já pegou isso na primeira declaração dele na semana passada. Exatamente, Gil. Mas olha, deixa a Bahia lá, que tá chegando o nosso carnaval. Aliás, eu tenho novidade, tá? Na próxima semana, é que a gente vai anunciar isso na sexta-feira. GDN Music, que é a guardiã da notícia, que é a nossa programação de música eletrônica, traz uma programação especial no Carnaval de Salvador, no dia 12, com Black Coffee, ícone mundial da música eletrônica, e Carlinhos Brown. Mas essa também é uma outra notícia. Vamos voltar para o nosso regional, vamos falar do nosso estado de São Paulo. O prefeito Gilvan, que é vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos, esteve em Brasília. Antes de eu falar um pouquinho da Frente Nacional, coloca na tela, tem uma imagem dele com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Mais uma vez, Santo André, próximo, né, do Partido dos Trabalhadores, está aí a imagem, que é para tratar da Casa do Trabalhador. A Casa do Trabalhador que será inaugurada em breve no município de Santo André. Então, eles foram ali para acertar os detalhes. É um equipamento do governo federal que vai trazer cursos de capacitação, geração de emprego e renda. Programa muito interessante. E essa foto representa muito também, né? Próximo aí das eleições, vamos dizer que foi um encontro institucional. Mas o PT já governou Santo André, o ex-prefeito Paulo Serra, que foi quem realmente colocou o Gilvan nessa cadeira, foi secretário do Carlos Grana, que hoje é assessor, inclusive, do ministro Marinho. Então, a gente sabe que está todo mundo entrelhado ali, enteado. Essa foto do Marinho com o Gilvan ali super à vontade é para dizer, olha, somos parceiros. O município de Santo André não tem nada contra o Partido dos Trabalhadores. Também teve um encontro do prefeito Gilvan com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar de pautas importantes ali para o município. Todo mundo sabe que Santo André é um dos maiores devedores, né, de precatórios do Brasil. Essa pauta é uma pauta que desde o ano passado está sendo tratada com o Congresso. Tem aí uma PL que está para ser votada, que vai conseguir reduzir a porcentagem de desconto de precatórios dos municípios, e aí isso dá um alívio, né, em relação
ao orçamento das prefeituras, e mais uma vez esse encontro então dos dois teve um impacto, né, diretamente no orçamento e a gestão dos municípios, que é o marco também legal do transporte coletivo, considerado essencial para dar segurança jurídica, equilíbrio fiscal e também previsibilidade às cidades brasileiras. O Gilvan foi lá como representante da FNP e ao vice-presidente dos precatórios, reforçando o papel dos municípios no centro das políticas públicas. Gente, na verdade, todos os prefeitos foram para Brasília. Por quê? Até abril, o governo federal pode liberar os recursos, as emendas, os convênios e tudo mais. Depois de abril, acabou. Então, os prefeitos foram para lá, olha, vamos garantir o nosso ano, vamos garantir uma boa convivência com o governo federal, com a Câmara dos Deputados, e estamos aqui para abrir o nosso ano fiscal, que já começa a eleitoral e começa tudo pegar fogo. Para encerrar, eu vou voltar, Gil, lá no governo do estado de São Paulo. O vereador Rato Teixeira mandou um vídeo pra gente, quero agradecer, com exclusividade, falando do evento que aconteceu nessa tarde no Palácio dos Bandeirantes. O governador Tarcísio liberou recursos do Casa Paulista, recurso esses provenientes de emendas parlamentares. Para Ribeirão Pires, que foi contemplada, as emendas foram da deputada estadual Carla Morando. Carla Morando, do PSDB, foi primeira-dama de São Bernardo, esposa do ex-prefeito Orlando Morando, que é o secretário de Segurança Pública da capital, mas a Carla tem feito um trabalho brilhante e já demonstra sempre que é parceira da nossa instância turística de Ribeirão Pires, e agora, então, com esse valor aí sendo contemplado no programa Casa Paulista. O que a gente tem que deixar muito claro para a população e para quem nos acompanha, Gil? Às vezes o governador lança lá um programa, recurso do governo, o governo tá dando. O governo não tá dando nada. Se é proveniente de emenda e o deputado teve que indicar, é porque estava no orçamento do deputado. Cada deputado tem ali 6 milhões, 10 milhões, depende ali do acordo que ele tem com o governo, que o partido tem, dependendo ali pode chegar até 12 milhões por ano, e aí esse valor ele é dividido em emendas impositivas, que é saúde e educação, que essas são as que mais chegam nas cidades, e as emendas ali, que são as extras, que são as emendas que são indicativas, e que se você tem um bom acordo com o governo, você acaba conseguindo encaminhar um valor para o município no qual você apoia. O estado de São Paulo é muito grande, são 645 municípios. A deputada estadual Carla Morando está nas 7 cidades do Grande ABC, além da região do Pontal do Paranapanema, também ali no interior. E nesta ocasião de hoje à tarde, desse programa Casa Paulista, que é um programa do governo do estado de São Paulo, ela liberou 600 mil reais para Ribeirão Pires, na qual o vereador Rato Teixeira conversou e passou com exclusividade aqui para gente. Boa tarde, Gabi, ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia, saindo aqui do Palácio dos Bandeirantes, com boa notícia para Ribeirão Pires, através aí da nossa deputada Carla Morando, garantindo 600 mil para a construção aí de 2 praças completa, com área de lazer, playground, de iluminação de LED, acessibilidade total, por meio aí do programa Bairro Paulista. Um vai ser ali na Rua Babilônia, no bairro do Colônia, e a outra vai ser na Rua Colorada, no bairro do Santa Luzia. Mais investimento, mais lazer, mais segurança aí para os nossos bairros. Quero agradecer muito o governador Tarcísio e a nossa deputada, que abriu o caminho para a gente conseguir mais essa conquista para Ribeirão Pires. Tá aí, evento com a participação de diversos prefeitos, inclusive o prefeito lá de Paranapanema, o Rodolfo Fanganiello, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, esteve por lá e vai estar aí, viu, Gil? Na semana que vem, às 10 horas da manhã, no dia 9 de fevereiro, para trazer as informações dessa região do Pontal, ali, região do Paranapanema. Então, assim, muitos prefeitos hoje, nesse programa Casa Paulista, que teve recurso também dos deputados. É importante a gente falar isso, porque o povo, a população não entende como é que funciona o orçamento. O orçamento é do povo. Tem lá, o governador tem o poder de como vai encaminhar para cada setor, para cada área, mas quem define são os deputados. Os deputados todo final de ano votam ali o orçamento, quanto vai para segurança, quanto vai para educação, e aí parte desses recursos são as emendas parlamentares, além disso, as emendas extras, os recursos que vão para cada área, o que não vai ser cumprido. Então a população precisa saber, tem que acabar essa questão de que o meu dinheiro está sendo mal gasto, a população paga imposto e não está sendo bem executado. O povo precisa
precisa entender e parar de demonizar a política. A gente tem visto isso nas redes sociais nos últimos dias. O político é funcionário do povo? É sim, mas o político não é demônio, o político não é malvado, não existe só político ladrão. Existem bons políticos no nosso país, no nosso estado de São Paulo, e começa lá na ponta, que são os nossos vereadores, né, Gil? A ação é muito perigosa, Gabi, porque infelizmente é assim, 30 fazem coisas boas, 2 aprontam na Câmara, pronto, demoniza todo mundo, né? E infelizmente esse é um olhar muito crítico, mas é um olhar crítico de quem já está cansado. Então está na hora de dar crédito para quem está trabalhando, deputados, vereadores, próprios os prefeitos, aqueles que estão trabalhando arduamente e com um recurso muito curto, que a gente sabe que esse último ano foi muito difícil para, não só para as prefeituras, os vereadores não conseguiram emenda nenhuma, agora que estão conseguindo. A deputada Carla Morano, que você citou agora há pouco, foi uma das que mais conseguiu emendas, liberando para as regiões e favorecendo o ABC, claro, mas ela ajudou muita gente. Quer dizer, porque ela tem uma força política, uma articulação com o governo federal também, enfim, isso tudo aconteceu, mas você tem razão. Precisamos parar com essa coisa de generalizar por baixo. Por que não generalizamos por cima? Não seria muito melhor? Pegar alguém que fez alguma coisa boa e acreditar que todos podem fazer também? Eu acho que a gente podia lançar essa campanha aqui. Vamos generalizar por cima e não por baixo. Mostra pra gente quem é o político da sua região que faz alguma coisa pro bem, que ajuda a sua cidade, quem é o deputado da sua região que você conhece, que você tem contato e que você já viu fazer alguma coisa de bom. Vamos parar com essa questão de só mostrar coisa ruim. O noticiário, né? Eu falo a grande mídia. Aliás, ninguém tem coragem, né, Gil, de mostrar deputado, vereador, só a gente aqui, né? Ah, é porque mostra política. Ah, é porque é prestação de serviço. Política é prestação de serviço, tá, gente? Só para avisar vocês. Então, vamos parar com essa falácia. E a gente aqui na Guardiã da Notícia, nós somos sim municipalistas, somos sim jornalismo regional com alcance global. A gente dá espaço para vereador, para deputado, para político, porque são eles que fazem o dia a dia na sua cidade. Ah, mas eu não me importo. Ah, mas eu não vou votar. Mas alguém vota por você e aí depois você vai lá reclamar, né, Gil? Gabi, só a Guardiã é capaz de estender um espaço de debate sobre, por exemplo, um PL aqui na rádio e não lá na Câmara. A gente estende esse espaço para um público diversificado que não tem a possibilidade de participar de um debate junto aos parlamentares. Isso que faz a diferença na hora de entender um pouco mais de política. Eu acho que essa é a nossa obrigação e a gente está no caminho certo graças ao trabalho que você e toda a equipe de jornalismo faz aqui na rádio. Gil, obrigada, uma ótima noite. O meu conteúdo estará disponível em aguardiandanoticia.com.br. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu dia a dia, os bastidores da política, vai lá no meu Instagram, que é Gabriele com 2 L's Tricânico. E eu volto amanhã, de manhã, no download da notícia, primeira edição. E só antes da gente encerrar, eu já estou preparando, né, a nossa nova temporada do Coliseu da Guardiã para quem está no centro do poder. Volta em março, então vocês não podem perder. Que bacana. Obrigado, Gabi. 17h45, amanhã você volta com muito mais informação. Beijo, fica com Deus. Até amanhã. Amanhã.